Fala galera, beleza? Peço a todos aí, pessoal, quem não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, acione o sininho de notificação, toda semana tem conteúdo novo, entendeu? E nesse vídeo a gente vai conversar a respeito dos Cavaleiros Templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi criada por volta do século XI em Jerusalém, que na época era chamada a Ordem dos Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, e era formada inicialmente por 9 membros franceses, entre eles seu criador, Hugo de Payens, e logo se tornaram muito ricos e poderosos e influentes no meio político e econômico, e com isso adquirindo grandes somas de terra por toda a Europa, a maioria doada por cristãos. Na verdade, a principal função dos Cavaleiros Templários seria proteger os peregrinos que viajavam para Jerusalém na época das Cruzadas, e com o passar dos anos, 2 séculos após sua formação, já havia se tornado uma grande potência militar e na Europa com cerca de 15 mil homens e com um poder financeiro muito grande, pois tinham grandes somas de terra, mosteiros e mantinham negócios com grupos de pessoas poderosas na Europa medieval, além de emprestar dinheiro à igreja e também administrar seus bens. Existem muitas lendas envolvendo a Ordem dos Templários. Uma delas diz que os cavaleiros teriam encontrado tesouros muito valiosos e documentos embaixo de sua sede. Outra lenda diz que encontraram o Santo Graal. Dizem que esses tesouros foram transportados para a Europa e dessa forma teriam adquirido muito poder, através do Papa Inocêncio II, em troca do possível tesouro. Mas se as lendas são verdadeiras, nunca foram confirmadas, mas uma coisa é certa e verdadeira: a Ordem dos Cavaleiros Templários se tornaram bem grandes e poderosos e exerciam muita influência na política. Com o passar do tempo, os cavaleiros que faziam voto de pobreza, castidade, devoção e obediência, que eram devotos somente a Deus, ficaram riquíssimos e poderosos. Logo, a vida e a vontade de defender os cristãos da morte deixaram de ser as motivações principais dos templários e, consequentemente, tudo isso teria um preço. Em 22 de novembro de 1307, o Papa Clemente V emitiu a ordem que, por meio dela, instruía os cristãos monarcas da Europa a prenderem todos os membros dessa ordem militar. Mas, além da prisão, todos deveriam ter seus bens confiscados em nome da Igreja. O Papa, na verdade, estava sendo obrigado a apoiar a campanha contra os cavaleiros, iniciada pelo rei Filipe IV, o Belo da França. A fortuna, somada aos mistérios que rondavam os templários, despertou a inveja de Felipe, que armou uma cilada para acabar com a ordem e confiscar seus bens. O monarca acusou os templários de sodomia e heresia. O rei também alegou que a ordem cultuava um demônio de 3 cabeças, chamado futuramente de Baphomet. Apoiado nessas falsas acusações, o plano de extermínio à ordem foi posto em prática em uma sexta-feira 13 de 1307, em todo o território francês. Uma grande motivação do monarca francês para essa perseguição era o enriquecimento dos cofres reais. Isso porque, na época, a Ordem dos Cavaleiros Templários acumulavam bens e Felipe os tornou alvos. Os cavaleiros individualmente estavam sob voto de pobreza, mas a ordem estava ficando fortemente enriquecida com as pilhagens do Oriente Médio e acúmulos da grande frota de navios e outras propriedades. Mesmo com a orientação do Papa, muitos monarcas não obedeceram ao pedido. Inicialmente, Eduardo II da Inglaterra não acatou a ordem do rei. Não acreditou nas alegações levantadas pelo Papa, mas não resistiu muito tempo para seguir o que lhe foi instruído. As prisões, no entanto, resultaram em um período de julgamento e tortura em Paris. Estima-se que, a mando de Felipe, torturaram
queimaram e mataram mais de 150 templários contra suas supostas ações heréticas. Mas os cavaleiros, além de temidos guerreiros em terra, eram também exímios navegadores dos mares. Devido ao grande número de membros da ordem, apenas uma parte de cavaleiros foram aprisionados e mortos. Os cavaleiros de outras nacionalidades não foram aprisionados, e isso possibilitou que se refugiassem em outros países. Alguns foram para a Escócia, Suíça, Portugal e até mais distante, usando seus navios. Muitos deles mudaram seus nomes e se instalaram em países diferentes para evitarem uma perseguição do rei e da igreja. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like e compartilhe o vídeo aí.